Muito bem, sejam bem-vindos a mais um The Doctor Show. Estamos começando hoje aqui com a maior felicidade, porque hoje temos um convidado muito especial aqui, né, Muito Liliane? especial, é um dos nossos parceiros no The Doctor Show. Ô, Rô, eu tava com saudade de você. Tava com muita saudade. Estava também, né? Porque Olha a gente só. ficou esse final de ano todo aí, né, sem se ver. A gente fez a imersão e aí a gente estava cuidando dos médicos que fizeram a imersão conosco. Verdade. Que assim, eu tô muito feliz. A gente não pode aqui citar nomes, mas em breve a gente vai colocar alguns depoimentos também, Isso é bacana, é muito legal mesmo. E aí também, é óbvio, né, teve toda essa loucura de final de ano, né? Agora começando aqui o ano bem para arrebentar e com um convidado muito especial, quero que você apresente ele. Ailton Marcócio, que é advogado, CEO da Realtec há 21 anos. Aliás, eu estou muito curiosa para entender como é que um advogado foi cair nesse ramo de manipulação. Seja bem-vindo, Ailton. Boa noite. Boa noite. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, doutora Liliane, o Rogério. Enfim, como é que surgiu tudo? Como é que surgiu tudo isso? Pois Porque eu é. estou muito curiosa. Então, e um advogado que atuava na área de TI. Opa! Que bacana. Porque antes de fazer direito, eu estava na área de TI. Então, eu sempre tive essa vontade de empreender, né? Eu sempre tive esse impulso, vamos dizer assim. Na época, eu acabei indo trabalhar na Farmaervas, uma empresa Conheço que muito. tinha, inclusive, farmácias de manipulação no centro de São Paulo e tal. E aí chegou uma época que eu já estava terminando o meu trabalho com eles. E eu falei, bom, gente, eu tô querendo ir embora, eu quero seguir carreira solo, não quero mais ficar na área de TI, quero empreender. Aí eles me fizeram uma proposta, né, me fizeram um convite para ficar, porque eles na época estavam abrindo uma franquia da Farmaervas. E eu fui talvez o primeiro ou segundo franqueado deles nessa época. Foi aí que a gente foi... Que época parar. Foi mais ou menos... 1987, Olha 88. Olha, gente. Quer dizer, você vê que ele já tem o espírito empreendedor, né? Que tava na empresa, já queria sair para empreender, para fazer, já foi franqueado do negócio. Isso é muito bacana, né? A gente ouve hoje é uma época que se fala muito em empreendedorismo, né? Mas nessa época... Nossa, tava engatinhando ainda, né? Começando todo esse lance. E é bacana, porque assim, como hoje nós estamos vivendo uma época que todo mundo é muito voltado para essa coisa do empreendedorismo, serve como um exemplo maravilhoso dessa tua trajetória, né? Exatamente. E essa versatilidade, né? De TI ao direito, à farmácia. Verdade. Mas me conta mais. E aí? Daí você montou a franquia, o primeiro franqueado? Montei a franquia, deu tudo certo. Aí a Farmácias acabou mudando os planos, nós continuamos carreira solo. E em 2000 é que começou a surgir, então, uma outra vontade de empreender para um outro segmento dentro da farmácia de manipulação. Foi quando, na época, uma das nossas farmacêuticas me procurou dizendo o seguinte: olha, meu marido acabou de sair de uma farmácia de injetáveis, ele está muito afim de começar um negócio novo e queria um parceiro, mas ele não está conseguindo um parceiro. Como é que eu faço para te colocar em contato com ele? Eu falei, amanhã, vamos conversar amanhã. Foi aí que eu conheci o João Teruia, que foi meu sócio 20 anos, quase 21 anos. Olha, uma vida, hein? E na época a gente sentou, foi uma única conversa que nós tivemos numa mesa de reunião. E naquela época nós queríamos o quê? Montar uma farmácia de manipulação de injetáveis, de estéreis, mas que seguisse muito a sério a questão ética, a questão da preocupação com a segurança de medicamento, que fosse realmente uma farmácia de injetáveis que fosse referência. E nessa época tinha, porque hoje a gente sabe que tem já uma certa quantidade de farmácias de injetáveis, né, de estéreis, e nessa época não se tinha muito. Não se tinha muito, e a Realtec acabou ajudando a trazer médicos para o mercado. Nós fizemos vários trabalhos em conjunto com várias sociedades, né?
E a HealthTech é uma das pioneiras, né? Acabou, sofremos muito por causa disso, porque eram poucos médicos, né? Mas ajudamos muito nessa fase de fazer com que os médicos entendessem como usar o medicamento injetável. E nessa época, além de medicamentos, vocês trabalhavam também com vitaminas, com minerais? Toda a parte de medicamento órfão, doutora, a gente sempre trabalhou, tá? O foco sempre foi a medicina ortomolecular, a estética, a vascular e a capilar. Então, nós acabamos... E também fazemos trabalho para hospitais, tanto a rede pública como a particular. Hoje nós atendemos os grandes hospitais de São Paulo. Então, só para você entender, você que não é da área médica, e você que está assistindo... Eu já ia fazer um monte de perguntas. Não, eu já vou te contar algumas coisas. Fazer. Então, os injetáveis estéreis porque eles vão direto no organismo. Então, eles podem ser administrados por via endovenosa, que é o que todo mundo conhece. Quem já não tomou um sorinho depois, num hospital depois de uma balada, sabe bem o que eu estou falando. Eles podem ser utilizados intramuscular, né, principalmente alguns veículos oleosos. Também intradérmico, igual ele falou, capilar. Quantas pessoas hoje podem fazer o tratamento para o nascimento de cabelo a partir de um tratamento que é injetado no couro cabeludo? Ou mesmo na gordurinha localizada, ou numa flacidez, né? Ele falou muito bem da estética. E não para de crescer. Porque, por exemplo, quando a gente fala de farmácia de manipulação, todo mundo, quem não é da área, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? A farmácia que você tem lá na rua da sua casa, que você tem lá na esquina, que você vai lá para mandar fazer o seu remedinho manipulado que o seu médico passou, correto? Que pode ser por via oral, que pode ser um creminho. Normalmente, quando você faz o remedinho manipulado, são comprimidinhos, cápsulas, né, e tal. Então, esse é um tipo de farmácia de manipulação. A HealthTech já é uma coisa mais, vamos dizer assim, profissional, porque ela é voltada mais para a área médica, não é isso? Exato. Isso. Então, no caso, um paciente final, ele não pode, muitas vezes, assim, claro, determinadas exceções, ter acesso. Quem tem acesso são hospitais, são clínicas, são profissionais que trabalham com isso. Por conta do medicamento? Por conta da via do medicamento. Aí ele vai poder, né? como CEO e como advogado, você vai poder contar aí pra gente. Porque esse é uma medicação que o paciente ele não tem como fazer o uso sozinho. Ah, tá. Porque, por exemplo, se eu preciso tomar um soro, eu não tenho essa habilidade. Aliás, eu acho que eu nem conseguiria. Eu já tenho um pavor de uma agulhinha pequenininha. Imagina eu ter que colocar uma agulha em mim. Não. Eu morro, mas o negócio fica lá. Você tem uma ideia, a gente acaba ajudando as clínicas, dando uma assessoria com a parte de enfermagem, justamente porque não é tão simples como parece, né? Montar o soro tem que ter todo um cuidado, todo um preparo, tem que ter todo um cuidado para armazenar a medicação, tem toda uma legislação que regular isso. Quer dizer, não é só colocar ali e administrar. Não. São várias regras. Nem se fosse intramuscular, você mesmo. E a gente sabe, né, falando em intramuscular, principalmente no mundo dos bodybuilders, que a gente vê classicamente eles colocando no YouTube, estou aqui fazendo a minha injeção do hormônio tal, e eles mesmos fazem, mas teoricamente, se a gente for falar assim, de uma forma correta, não é indicado que sempre seja feito com o pessoal da enfermagem, num ambiente, né, também que seja seguro. Aproveitando que você falou sobre isso, é um risco, não é um risco muito grande? A própria pessoa ali administrar isso nela, ela corre um risco de acontecer alguma coisa grave? Olha, corre, e não só por conta da falta do preparo, da higiene, da injeção anatomicamente incorreta, né? O glúteo é um local que, se, por exemplo, errar por questões de milímetros, pode pegar um nervo ciático, né? Pode pegar um vaso, que no caso de uma intramuscular não é interessante, e eu sinceramente queria entender como é que algumas pessoas conseguem fazer nelas mesmas uma intramuscular no glúteo. Você consegue me explicar como que... Eu não consigo. Não consigo explicar. Eu acho que a única que a pessoa acaba administrando ela mesma, principalmente quem tem, que toma aquelas injeçõezinhas para diabetes ou algo similar, que é aquela
subcutânea. Subcutânea, que é Sim. aquela agulhinha bem pequenininha, né? Que é uma caneta que você vai ali na gordurinha e até aí ok, porque você tem o quê? Você tem 1 centímetro de agulha, eu acho que nem isso, né? Eu falo que Quase. se a pessoa quiser fazer errado, de propósito, não É, consegue. não Porque consegue. qualquer coisa que fizer é subcutânea, É. não é? Bacana. Tem que tomar cuidado. As pessoas também, hoje eu vejo que existe muito essa questão da internet, né? Que é perigoso isso. As pessoas, qualquer sintoma que ela tenha, ela vai buscar no Google uma resposta. A gente, né, até brinca, fala, o doutor Google. E o doutor Google nem sempre ele vai te dar realmente o que está acontecendo, porque é uma coisa genérica, né? Exato. Aí a pessoa acaba fazendo aquilo, ela acaba, às vezes, até chegando no consultório já com diagnóstico, né? Com a solução. E aí eu falo, Olha, gente, então vim pra aqui- quê? Pra que o médico estuda 10 anos, 8 anos, 10, E 12, 15 anos? o perigo é justamente esse, Né? não ter o acompanhamento médico, né? Exatamente. E assim, do ponto de vista também jurídico, pensando, hoje a gente sabe muitas vezes que tem alguns profissionais que têm essa liberação de aplicar os injetáveis, mas tem muitos profissionais que não têm a habilitação e que muitas vezes têm outras profissões, às vezes uma estética em paralelo, que tem feito essas aplicações, e aí a gente sabe de todos os problemas, riscos. Acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né, em caráter assim de esclarecer para as pessoas, né, e validar a importância de um acompanhamento com o profissional. Doutora, você sabe que, inclusive, a HealthTech tem, assim, um pouco de fama de chata? Porque quando a gente vai fazer o cadastro do médico na empresa, a gente toma todos os cuidados de checar o registro no CRM, verificar toda a documentação. E, num primeiro momento, o médico fica até chateado. Porque Eu já ele fala, passei por isso e entendo. mas Concordo. exatamente, por quê? Nós já pegamos tentativa de pessoas cadastrarem médicos falecidos ou médicos de outro estado Olha, para tentar comprar medicação para fazer esse uso o clandestino. uso... Então, quando a gente explica para o médico, não, doutor, isso é para garantir que o seu CRM não vai ser utilizado de forma inadequada, aí o médico entende e fala, poxa, então o negócio é sério desde o início. E é isso que a gente faz. Procurem atender somente o médico e fazer toda a checagem da documentação. Fazemos o contrato de prestação de serviço para que o médico tenha essa segurança. E foi isso que a gente conversou lá em 2000, eu e o João, para que a empresa tivesse esse diferencial. Esse protocolo, seguisse isso daí. É o diferencial mesmo, porque a gente sabe que, infelizmente, né, no Brasil, é aquela coisa da pessoa querer driblar, né? Não, vamos dar um jeitinho aqui e vamos levar essa vantagem. Encurtar o caminho. Encurtar o caminho. E também essa questão financeira, porque todo mundo quer ganhar dinheiro de forma ilícita, né? Tem muita gente que faz isso. Então, é importante tomar esse cuidado, até porque... o que está chegando agora, o profissional que está se formando, que está chegando, fala, poxa, quem que eu posso confiar quando eu falar desse determinado assunto, que eu precisar desse determinado produto? Ó, a HealthTech está ali, 20 e tantos anos no mercado. 21 anos. Você está lá há 21 anos. Desde da fundação. Olha isso. Eu conheci o João em 2006, na FAPES, lá com o Efraim. Com o Efraim. E 2010 foi quando eu comecei a trabalhar com os tratamentos injetáveis. Que, de fato, eu senti a segurança e eu tenho, assim, nesse momento, a agradecer muito a Janice também. Janice está com a gente por até hoje. todo o treinamento Legal. e a segurança da gente trabalhar, assim, com insumos que, de fato, fazem a diferença. Eu tenho tranquilidade de indicar para os pacientes, então eu queria aproveitar esse momento e ressaltar tudo isso. E assim, gente, nós perdemos, né, o João em maio. Em maio. Não vamos chamar de perdemos, ele foi de uma dessa para melhor. Nós que estamos aqui, Ele né, deu uma evoluída e vocês estão aqui ainda. Porque Vocês estão aqui ainda pagando, né? Porque a missão dele, eu acho que ele cumpriu com maestria. Sim, com muita maestria. E assim, a gente acabou de falar sobre a importância do tratamento, mas vale lembrar
que, assim, gente, o The Doctor Show é para médicos, e mesmo médicos, a gente vê tantos casos. Teve aquele caso de um médico famoso que fez injeções no próprio apartamento, né, recebeu uma paciente que não tinha, assim, uma clínica e que não teve um bom fim. Então, não estamos aqui dizendo que médicos, ok, e outros profissionais não. A gente sabe que erros podem existir em qualquer profissão, mas é claro, a nossa função principalmente é esclarecer para que o público busque, né, quando ele for buscar um tratamento, procure realmente o médico, uma clínica, procure saber se essa clínica tem a licença para trabalhar com os injetáveis, se tem todo o equipamento de suporte necessário, caso o paciente venha apresentar ali algum tipo de intercorrência, porque da mesma forma como você pode comer uma pimenta num restaurante e inchar, de repente, num alimento, de repente você come um alimento que tem um condimento que você, sei lá, começa alérgico, fecha a glote. Qualquer tratamento injetável tem o mesmo risco, e nós, enquanto clínica, a gente tem que ter todo o equipamento necessário caso isso venha acontecer nesses... Quantos anos, gente? 2010, 12 anos. 12 anos. Nunca tive, mas estamos lá com todo o equipamento necessário. Exatamente, porque inclusive isso está na legislação, para ter a licença clínica. Você tem que ter o suporte. Você tem que ter tudo isso, e a Healthtech também ajuda, também como assessoria jurídica, para poder abrir a clínica, ajuda o médico a como começar, o que ele tem que fazer, o passo a passo até ele conseguir todas as licenças, e para ter toda uma tranquilidade para trabalhar, né, doutora? Bacana. Porque senão, se não tem tudo isso muito bem feito, lá na frente pode ter problema. Você imagina, Rogério, que desde 2007 que eu venho trabalhando na nutrologia com o título especialista, e eu tinha muito receio de acompanhar os pacientes bariátricos, porque na época, hoje já tem assim inúmeras formulações, suplementos específicos para os pacientes bariátricos, e nessa época a gente tinha à disposição o quê? Apenas, porque não adianta, por exemplo, em determinados tipos de cirurgia, o paciente fazer uso de medicação, de vitaminas, minerais orais. Tudo tem que ser por via endovenosa, porque em alguns tipos de cirurgia você não tem a absorção 100%. Então eu precisava, e foi interessante que a partir deste momento eu comecei a atender muitos pacientes pós-bariátrico, muitos pacientes que veio para fazer um pré-bariátrico e acabou não fazendo, porque aí a gente deu um jeito de emagrecer de outro jeito. E eu acho assim, principalmente gestante que não consegue tomar as vitaminas porque tem enjoo e precisa, né, ali no primeiro trimestre, ter uma boa formação do feto, né, do embrião, enfim, muitas podem ter anemia e já tem o estômago muito sensível, tem refluxo. Então a gente pode colocar todos os nutrientes necessários. Idosos também, que já tomam ali muitos medicamentos, né, ali com o seu cardiologista, com o seu geriatra, e de repente a gente precisa suplementar. Então é uma forma muito segura. E os pacientes adoram, porque, não sei se você vai lembrar, a gente tem aquela cadeirinha de massagem, para que a gente faça desse tratamento uma experiência. Experiência não boa, só, né? uma vez que muitas vezes é eletiva, diferente de um paciente que vai ao hospital porque está ali com enjoo, tá vomitando, não consegue ingerir alimento, de fato ele precisa de um soro no ambiente hospitalar, numa clínica. Quando a gente fala dessa suplementação, é um ambiente onde o paciente pode assistir ali uma Netflix, sentado numa cadeirinha de massagem. Então, é uma experiência que, apesar de ser invasiva, é agradável. É um tempo para ele, né? Exatamente. Boa, apesar de ser invasiva, é agradável. Eu gostei dessa parte. É. Ó, então sabemos, né, como surgiu a Healthtech, o que ela faz, para quem faz, que na verdade é voltado mais para os profissionais de saúde, né? Inclusive que tem para os hospitais. Para os hospitais. E os produtos. Você tem algum produto que é o que você fala assim, olha, esse aqui foi o que a gente... Porque eu sei que deve ser todos, mas sempre tem algum que você fala assim, esse aqui foi o carro-chefe. Esse produto a gente chegou na frente, inovou, o resultado é maravilhoso. Então, ó, um produto em especial, não. Eu te diria que a linha da ortomolecular, ela é o carro-chefe, porque ela permite que o médico tenha muitas opções de tratamento, né, para vários tipos de terapia. Então,
ela acabou fazendo com que a HealthTech atendesse médicos do Brasil inteiro e até de fora, às vezes. A gente recebe médicos em congressos, né, que vêm, acabam conhecendo a HealthTech, compra a medicação, leva para o país. Depois quer comprar, eu não posso vender, porque a Anvisa não deixa a gente fazer exportação. Ainda bem que a gente não para. Assim, eu vou falar uma coisa para você. A partir de março, é um congresso atrás do outro. Todo mês tem congresso. Todo mês tem oportunidade para esses médicos aprimorarem. Mas é bom, né? Né? Eu sou, igual tem rata de academia, eu sou a rata de congresso. Rata de congresso. Mas é muito bom, porque você encontra médicos que você conhece há 10, 15, 20 anos. Trocas você experiências, né? Isso que é bacana, a interação, network. Então, quer dizer, que essa linha de produtos que você acha que é o seu... A estética também é interessante, ela é bem bacana, né? Dentro da estética a gente tem em especial a Capilar, que faz um trabalho muito interessante, né, doutora? Eu acho que é bem bacana quando você vê que... Principalmente os homens que têm muito problema com calvície, né? Mesmo? Que conseguem... Mas eu vou te falar que na clínica as mulheres fazem muito. Fazem também, né? Mas, por exemplo, esse do capilar é o quê? É feito... Você coloca... Você imagina o seguinte, sabe finasterida? Eu quero saber. Sabe finasterida? A gente sempre tem que estar com... tem que ser. Olha a novidade, que para muitos pode não ser novidade, mas que, em geral, os pacientes, quando eu conto isso, eles ficam, é mesmo? Porque, assim, a finasterida é um medicamento utilizado para calvície, mas, infelizmente, muitos homens têm efeitos colaterais não tão interessantes do ponto de vista... Essa finasterida é o quê? Você toma, você injeta? O mais comum é tomar, né? Por via oral. Porém, quando você toma medicação por via oral, ela age de uma forma sistêmica. Então, esse homem pode vir a ter problemas ali com relação à sexualidade, à libido, à potência. E, de repente, eu viro para ele e falo assim, escuta, você pode... Não vai ficar careca. Você pode injetar a finasterida direto no folículo piloso para que ela haja ali no local e não tenha os efeitos colaterais. Agora já começou a melhorar. Por isso que tem que ter o médico. Tem que ter o médico. Se a pessoa às vezes vai lá no Dr. Google, então, acaba tomando... Isso é importantíssimo, né? Porque é isso, às vezes a pessoa vai lá, o que é bom para calvície? Finasterida. Pum, peguei e tomei. Só que aí, ó... E outra, tem inúmeros tipos, Rodi, inúmeros tipos de calvície. Então, a finasterida, ela só funciona para alopécia androgenética. E a gente vê aí muitas pessoas pós-Covid que caíram o cabelo, foram na farmácia e comprou uma finasterida. Que não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Então, ela perde o tempo, ela fica frustrada, ela perde tempo de justamente conseguir diminuir essa queda. Né? Aliás, eu tenho efeitos muito bons fazendo os tratamentos pós-Covid, injetáveis, locais endovenosos, do ponto de vista principalmente da fadiga, né? A coenzima Q10 é fantástica, né? A vitamina D, que foi muito interessante, assim, é muito interessante, porque na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, mas nessa época onde a gente supervalorizou a imunidade, aliás, imunidade, quem não entendia de imunidade, eu vou te falar que grandes médicos, até a Covid, a gente não entendia. A Covid literalmente nos obrigou a virar especialistas na imunidade. Exatamente. E a vitamina D faz diferença. Falando em Covid, aí a gente já lembra da pandemia, que foi essa loucura toda. Como é que foi para vocês na pandemia? No primeiro momento, nós pensamos assim, o que vai acontecer? Nós vamos quebrar, porque o Brasil vai parar. Só que aí aconteceu o seguinte, primeiro os hospitais começaram a ficar muito cheios. Isso acabou trazendo uma demanda muito grande para a HealthTech. Como eu te falei, a HealthTech não só atende os grandes hospitais particulares de todo o Brasil, como atende também a rede pública, né? Porque a gente... Sim, porque... Atende... muitas vezes... um produto ele entra em falta na indústria farmacêutica. Isso é muito interessante de se falar. Então, por exemplo, não é incomum a gente receber compradores desesperados porque um produto da indústria farmacêutica entrou em falta e aí sim a gente pode produzir e atender os hospitais, né? Então, aí quando começou a pandemia, e agora?
Aí nós começamos a atender as demandas específicas dos hospitais, né? Hoje a gente atende um dos maiores hospitais do Brasil na parte de hemodiálise. A Healthtech faz um composto específico para esse hospital. E aí a área de diálise ela aumentou muito, porque os pacientes ficavam muito tempo internados, eles tinham um problema. Então foi uma loucura, né? Só que a gente começou a perceber que os hospitais as clínicas no primeiro momento começaram a cair, porque os médicos, por pelo menos uns 2 meses, eles deram uma parada, Se né? eu te falar que eu fechei por 1 semana e o restante eu trabalhei como nunca, Pois é. você acredita? Então, a doutora deu sorte, porque ela parou 2 semanas, teve médico que parou até 2 meses. Sim. Mas daí o que aconteceu? Esse aumento do hospital acabou suprindo essa parada momentânea. Tá. E quando os médicos voltaram como a doutora Liliane. Eles voltaram a todo vapor. Então, por incrível que possa parecer, foi uma época muito boa em termos de atendimento. Óbvio que não foi boa do ponto de vista Sim, de tudo claro. que Das aconteceu, perdas que das perdas de tivemos. vida e tal. A gente ficou... Mas a gente conseguiu ajudar muito os hospitais nisso. Porque toda essa parte de imunidade, nós atendemos praticamente tudo que eles precisavam, a gente atendeu. E é interessante porque é isso, as pessoas falam, realmente, né? Nós estamos falando de saúde, então pandemia foi ruim para quem ficou trancado, para quem teve, né, a doença, para quem passou por isso, foi ótimo para os hospitais, e que na verdade não é bem por aí, porque teve que também ter uma readaptação completa, até da parte de vocês, talvez, para poder fazer esse atendimento, para ter esses suplementos, né, isso daí, a equipe que estava trabalhando ali o tempo todo. Teve que fazer uma readequação. Eu vou contar uma coisa para vocês. Até a pandemia, eu fazia, assim, um atendimento online, o outro, né, por telemedicina, mas como nutróloga, eu tinha uma visão muito restrita, do tipo, eu preciso que o paciente venha para fazer uma bioimpedância, eu preciso vê-lo, eu preciso... Então, eu acabava não abrindo tanto a ideia da telemedicina. E a pandemia, ela me obrigou a fazer isso, porque as pessoas estavam, de fato, confinadas e precisando de atendimento. Então, foi um exercício muito grande para mim. Hoje, a gente traz a telemedicina como um dos pilares da nossa imersão do The Doctor Show, porque muitos médicos ainda têm essa dificuldade. Você vê, a gente fala de dificuldade com as câmeras, inclusive no teleatendimento. Exato. Que algumas coisas da pandemia vieram para ficar. E a telemedicina, eu acredito que seja uma delas. Então, um paciente que está em outro país, que necessariamente eu não conseguiria atendê-lo, eu atendo. Durante a pandemia, atendi gente do mundo inteiro. E esse foi o ano, né? Agora, 2022 foi o ano que muitos vieram pessoalmente para a gente se conhecer, já aproveitaram, né? Tomaram ali o seu sorinho dos antioxidantes lá na cadeira. E tem sido, assim, maravilhoso. Bacana. Muito bacana. Agora, ó. Passou a fase da loucura, né, com a pandemia, enfim. A publicidade da Healthtech, como que vocês fazem hoje a publicidade de vocês? Eu tô perguntando, não talvez como, né, mas o que vocês fazem hoje em relação à publicidade? Eu vou contar para vocês uma coisa. A Healthtech demorou um pouquinho para ir para as redes sociais. Na verdade, é assim, o contato sempre foi muito... Os congressos, né? Os congressos, direto com o médico, sabe? Fazendo uma assessoria para o médico, fazendo um atendimento personalizado, vendo o que ele precisa na clínica. Pra você ter uma ideia, a doutora, sabe, a Janise até ajudou o médico a escolher cor de recepção. A Janise, a gente tem que trazer ela. Tem que trazer ela aqui, tem que trazer. Temos que trazer a Janise. Claro. Então, pra você ter uma ideia, a gente sempre acabou tendo esse contato muito próximo, muito direto, né? E aí nós fomos aprendendo com a questão da internet, né? Então, o Instagram, ele é bem recente, o nosso Instagram. Sem contar que na pandemia, por exemplo, só eu palestrei em 2 congressos virtuais. Eu palestrei na FAPES. Nos últimos 2 anos. Principalmente 2020, 2021, Exatamente. todos os congressos que a gente costumava encontrar as pessoas, eles aconteceram
virtuais, então a gente tinha ali as aulas, cada um na sua casa. Então, de repente, esse contato que a gente tinha pessoalmente, talvez foi aí que abriu de fato esse lance dessa percepção de ir para o Instagram, Exato. de ir para as mídias. Não é? Eu falo que a pandemia ela trouxe muito aprendizado, trouxe perdas. Um deles foi o home office, né? Porque você vê, nos primeiros dias, nós colocamos a empresa, a parte toda que não pertencia à produção, nós colocamos toda em home office. Ainda bem que nós já vínhamos trabalhando numa plataforma, né, que é o Teams da Microsoft, e que nos ajudou muito, porque a gente conseguiu atender, continuar trabalhando, cada um dentro da sua casa para manter a segurança, enquanto não tinha vacina. A preocupação era você contaminar um funcionário. Exato. Né? Ou no transporte público, ou no contato ali do dia a dia, né? E vacina? Esse foi outro... Me conta uma coisa que agora eu tenho uma curiosidade. Está nos planos da Realtec produzir vacinas? Então, doutora, a tecnologia é muito diferente. Você tem que segregar tudo. Para se fazer isso, nós teremos que ter uma planta praticamente exclusiva para vacina. Já pensou Realtec vacina? Nós estamos indo para uma planta nova, né? Depois eu acho que eu me conto para você. conta dessa planta nova que eu estou curiosa. Então, essa é uma planta... Então, vamos falar agora? Vamos falar agora. Então, nós começamos a perceber que nós tínhamos que inovar, abrir mais espaço dentro da empresa para outras linhas. Então, o que nós fizemos, né? Eu e o João? Nós começamos a planejar uma nova área para a Realtec. Hoje a área é em torno de 800, 900 metros, nós estamos indo para uma área de 2.600 metros, talvez um pouco mais do que isso. Que legal. E a intenção é justamente aumentar ainda mais a segurança dos produtos, tá? Poder expandir e atender algumas demandas dentro das novidades que a gente vai falar para o ano que vem, né? Então, lá para março a gente deve estar nessa planta nova. Então, nós vamos ter salas mais específicas agora. Então, nós vamos ter... Uma das novidades que a gente vai ter é a parte de homeopatia injetável, que é uma coisa... Não acredito, eu falei disso hoje com um paciente, inclusive... eu indico alguns da Rio. Da Rio. Só que a Rio está com um problema de fornecimento. Exatamente. Eu revendo os produtos da Rio, porque os médicos nos pedem, como a gente já manda para o Brasil todo. Mas ela está com problema. E os médicos começam a pedir, poxa, vocês podiam fazer isso. Então, uma das novidades é essa. A gente vai ter uma área exclusiva para homeopatia, que é muito importante. Área de treinamento específico da Realtec. Então, a gente prefere utilizar áreas mais próximas os congressos mesmo. Dos congressos, para facilitar, porque os médicos que vêm de todo o Brasil, né, eles acabam... E São Paulo, para se deslocar, é muito complicado. Dentro do laboratório, nós vamos ter, agora aqui com a planta nova, os médicos querem conhecer, né? Então, a gente vai fazer um período... Eu quero conhecer. Por favor, já está convidada. A gente pode fazer até uma externa. Eu acho. Fazer umas captações de imagem. E nós vamos fazer um esquema de van para pegar os médicos nos eventos, levar para dentro, para conhecer o laboratório, para a gente apresentar o que de novo, de tecnologia nova, né? Além da homeopatia injetável, o que mais que tem de novidade que você pode contar assim para tudo? Eu vou fazer um spoiler, mas eu só posso contar uma parte. Só um pedacinho. Então, nós temos uma parceria com uma universidade muito importante no Brasil. Que legal. E nós vamos ter uma plataforma patenteada por essa universidade. A Realtec é parceira. Isso deve estar no ar a partir do segundo semestre. Eu já posso falar que, porque já a patente já está depositada. Então, a Realtec tem uma parte e a universidade tem uma outra. E essa plataforma vai permitir que a gente tenha outros tipos de medicamento que hoje nós não temos e nenhuma das nossas concorrentes
dos nossos concorrentes têm. Olha. Você vai ser uma... Quer dizer, tá saindo na frente, né? Vai. Esse é um projeto que o João vinha tocando. Bacana. Seria, por exemplo, medicamentos que, por exemplo, seriam na forma também de implantes. Os implantes, você sabe que a gente já tem, né? Sim, mas às vezes tem muito medicamento que, de repente, a gente pode pensar assim, e se, de repente, esse medicamento pudesse ser... Porque muitos pacientes falam assim, doutor, eu não tenho como lembrar de tomar, de fazer isso, e não tinha um jeito de fazer um implante que durasse meses, que eu pudesse ter esse medicamento para onde eu fosse. Olha, no meu organismo. Você acabou... de acertar o seu spoiler. Acertar um pouquinho, Na verdade, eu vou contar só um pedacinho. Na verdade, o que a gente pretende é dar opção para que algumas medicações fiquem por mais tempo. Bacana. Dentro do organismo. Tá? Ou seja, ela vai tendo uma liberação gradual. Na psiquiatria integrativa é um divisor de águas. E, nossa, gente, engraçado que eu pensei nisso, tem o quê? Umas 2 semanas, principalmente... Você vê que nós estamos conseguindo captar os teus pensamentos, homeopatia, agora... Eu tô até arrepiada, assim, porque não é brincadeira. Eu já tô aqui à disposição para fazer o teste. Eu vou botar esse negócio aí, que eu quero ver se realmente funciona. Não tenha dúvida. Agora, para esse ano de 2023, vocês já estão com planos também e já pegando o gancho da que a gente estava falando, você falou, poxa, vocês não tiveram essa necessidade tanto de mídia digital, dessa coisa toda, porque você já tem esse contato direto com os profissionais, principalmente nos eventos. A gente sabe que agora, né, começo do ano, daqui a pouco começam os eventos aí, que ao longo do ano vão acontecendo, né? Uhum. A HealthTech já tem planejamento, já vai estar em alguns deles, para que as pessoas possam ir lá conhecer, visitar vocês. Olha, durante todo o ano a HealthTech patrocina os principais eventos do Brasil, a gente está sempre nele. E o que nós vamos fazer um pouco mais esse ano é fazer lives com os principais médicos, né? Médicos que já têm curso próprio. Então a gente vai ter assim vamos dizer assim, uma agenda, espero, né? Bem cheia em relação a isso. Você sabe que um dos objetivos do The Doctor Show é que a gente percebe assim, muitos médicos fazem todo o treinamento, têm conhecimento, são de fato pessoas muito capacitadas, mas elas não conseguem que o paciente entenda sobre tudo isso que eles podem oferecer. Exato. E o The Doctor Show tem como objetivo mostrar para esses médicos que é simples, que uma comunicação muito simples pode ser efetiva e ajudar mais pessoas. Eu vejo muitos médicos assim, tem uma gama de oportunidades, de ferramentas para o tratamento, mas ele vai sempre no convencional porque ele acha que o paciente não vai entender, ou que ele acha que aquilo é muito complexo. E eles são super capacitados. Eu tenho amigos, por exemplo, que fizeram todos os cursos de injetáveis de todas as empresas que você puder imaginar. E até hoje fala assim, olha, eu não consigo ainda explicar isso para o paciente. Para esses médicos, sabe o que a gente poderia falar? Na HealthTech, nós temos mais muitos casos, que os médicos começaram pequenininho e hoje eles são verdadeiras potências nas cidades que eles atuam, com uma clientela gigantesca, porque depois que o médico começa a acertar, né, doutora? O resultado assim, aparece. Uma pessoa que tem resultado traz a família. E cada um traz os seus amigos. Isso. Numa cidade pequena, essa cidade fica realmente pequena. Mais pequena ainda. Não, e engraçado que eu tenho um médico que fala assim, puxa, eu não estou entendendo por que alguns médicos ficam chateados comigo na minha cidade. Principalmente cidade pequena. O que acaba acontecendo? Aquela clínica começa a lotar, se destacar, e os médicos começam a perguntar o que será que esse cara está fazendo que ele faz que eu não faço? Poxa, tenho tudo o que ele tem, mas eu não tenho tanta procura. Eu tenho muitos casos na HealthTech, muitos cases, né? Na HealthTech de sucesso, assim, que o médico começou... Não é, doutor? Teve ajuda. Eu, de fato, comecei, Janise me ajudou muito.
Assim, de verdade, ela foi a peça fundamental. O João também. O João montou protocolos específicos para a gente fazer nossos primeiros tratamentos. E, assim, é interessante você falar dessa coisa de um médico se incomodar com o outro, porque o The Doctor Show também vem para unir e para mostrar o seguinte: se alguém tem o resultado que você não tem, não deseje que ele regrida. Exato. Deseje você fazer como ele faz. Aprender com quem saiu primeiro. Porque quem saiu primeiro também pode ensinar. Então, doutora, para quem está nos assistindo aqui, quando já tem todas as informações, não consegue aplicar isso na prática, vem para o The Doctor Show para poder conseguir colocar em prática, é isso? E até as lives, você fala assim, por exemplo, você tem muitos médicos que estão fazendo muito sucesso nas suas cidades pequenas, com os pacientes, mas às vezes ele fala assim, ai, eu vou para uma live, eu travo. Você conhece gente assim? Não que fala conheço. assim, olha, aqui na minha cidade, tá dando super certo, o pessoal vem de fora, não tô dando conta, tô montando uma unidade na cidade vizinha, mas o cara não vai na internet, não faz uma live, não faz um YouTube, e de repente se começar, até para fazer essas lives, para compartilhar com outros colegas, você vê quantos colegas que eu mesma discuto sobre as minhas experiências e coisas que às vezes eu não utilizo, um outro vem e me conta, eu falo, nossa, que bacana. Então a gente pode aprender um com o outro, né? Que é o que falta hoje na medicina. A gente vê que as outras classes estão muito unidas e estão só prosperando, e os médicos continuam nesse sentimento da inveja, nesse sentimento de muitas vezes não falar bem porque não sabe exatamente. Então é muito mais fácil falar mal daquilo que você desconhece do que entender de fato sobre aquilo. Exatamente isso que acontece. E é isso. E o médico tem que, hoje, acho que vocês, melhor do que eu, sabem, né, que se o médico não for para a internet, não fizer uma live, fica difícil. Fica difícil, né? Verdade. Porque antes tinha o caderninho do convênio. Hoje, a maioria dos clientes da HealthTech não atendem mais convênio. A maioria já não atende mais convênio. Porque hoje, como também existe essa facilidade do médico acessar o paciente através das redes sociais, e é isso, quando ele faz sucesso, inclusive ali, todo mundo procura, né? Porque vê e fala, nossa, ele tá ali, ele tá bombando no Instagram, no Facebook, tem milhares de seguidores, olha, eu vi no programa de televisão e tal, as pessoas, óbvio, né, elas acabam se interessando e procurando. Uma paciente que assistiu Você Bonita, e a gente falou sobre neuropatia. Tá. E ela chegou basicamente de cadeira de rodas. Ela nunca tinha ouvido falar sobre as coisas que eu levei numa pauta televisiva. Hoje ela sobe a escada, eu atendo ela em cima. Na primeira vez eu tive que descer para atender em consultório lá embaixo. A gente entrou com todos os protocolos de neuropatia. Então a gente nutriu essa paciente e o tratamento convencional estava muito falho. E ela já ela nem sabia que existia isso. Foi graças a assistir uma matéria sobre isso que ela tomou conhecimento, veio e isso impactou na qualidade de vida dela. E eu falo Faz que toda a diferença. A gente que está bem, que atende particular, a nossa contribuição para o mundo são as lives, porque a gente pode ali trazer muito conhecimento. Primeiro, a gente é limitado, não temos como atender o mundo inteiro. Exato. Segundo, muito do que a gente passa ali, as pessoas podem, de fato, fazer na sua vida. Minha ideia, quando eu lancei um livro, né? E o livro ele tem a obrigação de justamente isso. Nem todo paciente vai vir na consulta, mas aquele que lê, seja ele em qualquer parte do mundo. Aliás, você recebeu um livro meu? Recebi, muito obrigado. Poder se beneficiar, e muitas vezes eu nem sei quem é essa pessoa. Então, acho que esse é o nosso papel de cidadão do mundo. Verdade. De deixar essa nossa contribuição. Faz todo sentido do mundo. Ayrton, foi muito bacana esse papo, até para as pessoas poderem entender mais, né, sobre a HealthTech. E eu vou te falar, eu achei muito interessante todo esse link que vocês fazem, como você falou, não é só a questão de fornecer os insumos, de fornecer os injetáveis, é a questão de ter esse suporte, né, para o profissional, esse treinamento, essa coisa, isso faz toda a diferença realmente. E sempre buscando inovar também, né, lançar coisa nova, porque o mercado tá assim, né? A gente vive uma época hoje que tudo é muito rápido, né?
Então, quanto mais você acompanha isso, chegando com novidade e melhorando tudo que for para melhorar a vida do outro, principalmente do paciente, isso é fantástico, né? Ó, eu não podia deixar de agradecer, não só a sua presença, como o apoio, né, da HealthTech aqui no nosso podcast, no The Doctor Show. Aliás, quem quiser saber mais, pode acessar o site, que é www.healthtech.com.br, é isso, né? É isso. healthtech.com.br. Tem o Instagram também, gente, quem quiser pode seguir lá, porque como o Ailton falou, ainda eles estão startando agora, né, esse Instagram, mas eu achei bacana, porque você vê, mal começou, já tem um monte de seguidor aqui, é sinal que as pessoas estão interessadas, né, em ver esse conteúdo. O Instagram é HealthTech Laboratório, tudo junto, HealthTech Laboratório, segue lá, se tiver dúvida, manda lá que ele vai responder. Respondemos. Né? E Isso segue é também o The Doctor Show oficial. Temos aí o podcast, né, no YouTube. Se inscreva para receber de primeira, toda quarta-feira. Ativa o sininho, né, tem que ativar o sininho. Porque aí sempre que entrar no ar, ele vai receber lá e vai saber o que está acontecendo. Compartilhe. Se não gostou, compartilhe com os inimigos, não é verdade? Gostou, compartilhe com os amigos. Não gostou, compartilha com os inimigos. É assim que funciona. O importante é compartilhar. Instagram do Rogério, O meu é @Moreto, Rogério Moreto com 2 T's. E o da doutora Liliane. Doutora por extenso, Liliane, tudo Olha junto. que simples, doutora Liliane. É isso aí. Querido, você quer deixar algum abraço para alguém, alguma consideração? O número do Pix, se alguém quiser te mandar Não, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer toda a equipe da HealthTech, que com a perda do João assumiu, abraçou a causa, né? Se eu te contar que eu estou sentindo que o João ainda está presente em tudo isso que está acontecendo. Com certeza. Mas com certeza tá, né? E felizmente ele treinou muito bem toda a equipe, deixou um grupo de farmacêuticos grande, treinado. O legado. O legado continua, né? E o pessoal abraçou muito a causa. Então eu queria mandar um abraço para todos eles e dizer que estou aqui representando todos eles. Que bacana, olha, é muito bom, isso. É muito bom ver as pessoas envolvidas, né? E o bacana de tudo é isso, é envolvido por um bem maior, né? E é por isso que dá certo. É por isso que sucesso funciona. De uma empresa está aí no colaborador, está aí na missão, né, nesse propósito. Eu sei que a gente já estourou o tempo, mas eu lembro do primeiro congresso que eu fui um mês depois da perda do João, eu cheguei lá no estande da HealthTech, onde todo ano eu costumava encontrar com ele. E foi bem difícil. E, nossa, assim, eu fico de verdade emocionada, e principalmente de ter vocês com a gente, porque eu fico assim, meu Deus, eu não tinha visto ele no ano. Aí eu falo assim, nossa, eu ficava lembrando um ano que a gente esteve na mesa, num aniversário da Débora, filha do Efraim, que a gente sentou, o Dr. Alexandre De Luca, ele. Aí eu ficava assim, nossa, eu poderia ter conversado mais, eu poderia ter extraído mais, e na verdade o que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo agora, né? É ter essa empresa maravilhosa com a gente. Por isso a importância de aproveitar cada segundo, né? Exato. É o momento, é o agora. A gente aproveitar sempre o agora. É isso que a gente tem. O amanhã a gente não sabe. A gente faz planos, mas não sabemos, né? Então o agora é importantíssimo. Obrigado, viu? Muito mais uma vez. Foi um prazer mesmo. Obrigado, doutora Rogério. Ailton, e tá sempre convidado a voltar aqui com a gente, sempre que tiver novidades. É um prazer. Tá bom? Obrigado. Doutora, quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra Janise. A Janise. E quero mandar um beijo pra Lúcia, da Fagron, que a Fagron... Verdade, eu já ia falar deles também. Então pode falar que você é o cara que fala. Não, mas pode manda falar, um beijo pra Lúcia. Lúcia, um beijo grande pra você. E em março, não quero nem saber, eu quero que você esteja na nossa imersão. Exato, e você também. Também. É isso aí, ó. E claro, agradecer também ao nosso parceiro, a Fagron, que, gente, nos cedeu um espaço maravilhoso, onde aconteceu a imersão do ano passado e onde vai acontecer a imersão deste ano também. Se você quiser saber mais, depois vai ter aí no vídeo a descrição, você vai clicar no link aí, você vai ficar sabendo para fazer a sua. 60 vagas, temos mais 20 em aberto. Exato, olha que bacana. Dá tempo ainda. Dá tempo, claro que dá. Gente,
Muito obrigado pela audiência. Fiquem Obrigado. com Deus e até semana que vem a gente tá junto aí. Um beijo grande.